Feliz sábado, meu amigo, para você que nos acompanha ao vivo, nesse primeiro estudo que nós vamos fazer em 2023. Eu estou aqui com o meu manual que vai nos acompanhar durante esses próximos 3 meses. Esse aqui é do Tiago, ele me emprestou, o meu não chegou ainda, porque nós estamos recebendo aí as assinaturas que nós fizemos, mas você pode comprar avulso, você pode baixar da internet, enfim. O importante é que você estude conosco. E para você que, por alguma razão, o Espírito Santo te conduziu até esse link, até esse canal, pode ser um feliz domingo, uma feliz madrugada, uma feliz noite, uma feliz tarde, mas o mais importante de tudo é que há um propósito de Deus em te trazer até aqui. Por isso eu peço que você também nos acompanhe até o final, porque nós vamos estar estudando um tema, e o tema é administradores fiéis à espera do Mestre. Nós estamos iniciando um novo ano e certamente estamos um ano mais perto da volta do Senhor Jesus. E é importante que você saiba tudo que você deve saber para estar preparado para esse momento. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Central de Alfenas, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estão aqui comigo o irmão Gilberto, que é ancião na Igreja Central e também diretor do trabalho missionário na Igreja Central de Alfenas, e também o irmão Wellington, que está aqui conosco e também por muito tempo tem auxiliado nos diversos departamentos, desde desbravadores, tesouraria e também na Escola Sabatina. Que possamos ter um excelente estudo e antes deles se apresentarem, conversarem com você, eu vou pedir para o Gilberto que nos dirija com uma palavra de oração. Muito bem. Vamos então fechar nossos olhos, curvar nossas frontes e falar com o Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de já iniciar o ano estudando a sua palavra, Senhor. Por favor, ó Pai, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa nos guiar, ó Pai, para que nós possamos tirar nossas dúvidas e ficarmos firmes na sua palavra, nesse chamado especial que o Senhor tem para nós. Amém, em nome de Jesus, que humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, estamos aqui com um tema novo e na saudação que vocês dão aí para os amigos que nos acompanham, que vocês dão essa saudação, se apresentam, acho que vocês já poderiam aproveitar, né? Porque as outras não, mas essa é a primeira, é interessante até que a gente comente o tema geral, né? Então, Wellington, Gilberto, fiquem à vontade. Muito bem, muito feliz em participar desse ano novo, né? 2023, estamos aí iniciando o novo ano e um tema que muito condiz comigo é administradores fiéis. A administração tem um dos conceitos da administração, fala assim, é PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. E a gente está trabalhando com isso com as empresas, mas aqui vem um chamado para mim, administradores fiéis do nosso Pai Celestial. Esse sim, e ele deixou tanta coisa para nós, ele deixou na Bíblia falando mais de 2.000 textos falando sobre administração, sobre finanças, sobre o cuidado do patrimônio, cuidar das coisas do dia a dia. E que elevada posição que ele me chamou, né? Olha só, é difícil compreender o relacionamento do nosso Deus, Criador do universo, quer ter comigo. Ele quer ter uma posição de ser pai e filho, ser parte da família de Deus. Verdade. Aí nós vamos chegar no início lá, que vai ser chamados para a família de Deus. Que espetáculo, né? É verdade. Gilberto, as suas primeiras palavras acerca do trimestre que nós vamos ter. Se quiser também comentar sobre o início da primeira lição, fica à vontade. Sim, a lição desse trimestre o tema é maravilhoso, né? Administradores fiéis à espera do Mestre. E dentro desse tema, dessa primeira lição, nós vamos ver que é um chamado para a família de Deus. Então o Senhor está nos convidando, Ele nos convida para que nós façamos parte da família de Deus e nos preparemos aí para a volta de Jesus. E dentro desse chamado nós vamos estudar aí as particularidades desse chamado, né? O que nós devemos fazer, né? A mordomia que Deus coloca na nossa mão, né? Os bens que Deus nos direciona para que nós possamos usar de maneira correta. Então realmente é algo espetacular que nós vamos começar
agora, a recapitular essa lição, né? Temos aí já o verso para memorizar, não é? Está lá em 1 João 3, versículo 1, que vem dizendo o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse verso para memorizar, ele revela muita coisa, né? Primeiro, o amor que Deus tem por nós, né? E o amor a ponto de nos chamarmos de filhos de Deus. Eu creio que não há privilégio maior nesse mundo do que ser filho de Deus, não é? Filho de Deus. E isso nos traz aí grandes responsabilidades, mas também grandes privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Ele também nos abençoa com recursos, né? E confiou a nós a administração dos bens que Ele nos concede, que Ele nos concede na sua igreja, na nossa vida particular. Então, esse chamado é realmente muito especial. Bom, então, feita aí essa introdução, essa apresentação, você que nos acompanha, né? Eu vou ler para vocês aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. Olha que terminologia o apóstolo usa. Fique atento a ela e ao que ela te conduz enquanto indivíduo participante de uma coletividade. Nós lemos assim no verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Observem que ele chama Deus de Pai. E no verso 15, ele ratifica essa figura de Pai, dizendo de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, aliás, o título da lição do domingo já diz isso: fazemos parte da família de Deus. E o Senhor Jesus, até antes de Paulo, foi quem, quando os discípulos pediram, né? Eles viram que os discípulos de João, dos fariseus, sabiam orar e eles não. Mestre, ensina-nos a orar. E ele falou, tá bom, vou ensinar vocês. E ele já começa com a primeira Pai Nosso. Não é? Ou seja, fazemos parte de uma coletividade. Em que condição? Na condição de filhos, né? De seres trazidos ao mundo por um Pai que nos ama. Viu só? E aí ele fala assim, quando você faz parte da família, que chama Pai Nosso, ele nos traz nossos direitos e os nossos deveres, os nossos privilégios e as nossas responsabilidades. Né? Aí tem um texto que ele fala assim, ó, visto que o Pai de Jesus é também o nosso Pai, olha o que ele fala, Jesus é nosso irmão. Já pensou que privilégio? Sim. Somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre a fim de que pudesse nos tornar membros da família celestial. A família do céu e a família da terra são uma só. Né? Quando a gente chama na oração do Pai Nosso, em várias vezes na Bíblia ele ensinou a gente a olhar isso. Pai Nosso que estás nos céus, ele vai fazer comigo que a família no céu e a família na terra se tornem uma só. Eu tenho o prazer de ter um pai e um irmão, Deus Pai e Jesus nosso irmão. Maravilha, é interessante que quando Deus fala que é nosso Pai, né? Ele nos remete ali ao sistema patriarcal. Não é simplesmente o pai como nós vemos aqui na Terra, não. O pai patriarcal, ele que tinha plena autoridade sobre os bens da família, né? Era o guardião, era o protetor e, sobretudo, ele era o sacerdote da família. Então, Deus está se colocando ali no sentido desse pai, né? Desse pai patriarcal, esse pai que cuida, esse pai amoroso, esse pai que realmente vela pelos seus filhos, né? A ponto de enviar seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E bem diferente, então, por exemplo, da teoria da evolução. Sim. Ou de outras correntes metafísicas, né? Que fazem do homem aí, quem sabe, um acidente qualquer. Sim. Né? E que depois tem que lidar com seres tiranos, com seres com caráter duvidoso, que os trata assim, como a gente diz, né, a pão e água. Esse Deus não, né? Esse Deus, ele evoca aquela figura que no Oriente Médio é muito forte do pai, mas aquela figura patriarcal, de quem era o cuidador, o sacerdote, o mantenedor de toda aquela coletividade. Exatamente. E a quem a coletividade também tinha uma certa devoção, né? Sim. O pai era visto como uma figura nobre,
no seio familiar, né? Era honroso naquele momento da história de judeus, de árabes, enfim, dizer eu sou filho de fulano. Quando o pai né? te trata com carinho, né, com amor, né, ele fala assim, se ele era um pai amoroso, ele vai te tratar com misericórdia, vai estar no lugar dele e tratar com carinho. Aí até o autor chama aqui a atenção, imagine um mundo em que tratássemos todos como uma família. É uma utopia, né? Como seria esse mundo? Ele pega assim, de que modo podemos relacionar melhor com todos como nossos irmãos e irmãs? Já imaginou que mundo fantástico seria esse? Onde nós poderíamos ter essa visão de família, onde teríamos um pai amoroso e irmãos em viver em sociedade. Muito. Sim. Bom, se quiser depois pode mencionar, né? Mas aí na parte de segunda, se ele é o pai naquela visão, né, da cultura do Oriente Médio, ele é o dono de tudo. Sim. Ele é dono de todas as coisas, né? Ele é quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E conforme nós encontramos, falar que nem fala o meu sogro, né? Conforme nós encontramos exclusive, né? Ele não fala inclusive, ele fala exclusive. Para dizer que está falando uma palavra muito chique, né? Ele gosta de falar assim. Em Salmo 50, verso 10 a 12, nós lemos, né? Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do monte e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. No outro lugar ele diz, meu é o ouro, minha é a prata. Salmo 24. Não é? Davi mesmo falou, mas como que eu vou fazer uma casa para o Senhor? Salomão depois ratifica isso na oração. Né? Se nem o céu pode te conter, o céu do céu não pode te conter, e como que eu vou fazer uma casa, né? Ou seja, Deus é Deus de todas as coisas. Em Salmo 24:1, que ele até comentou aqui, fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Né? Lá em Ageu 2:8 ele vai falar aqui, meu é a prata, meu é o ouro. Então, Deus é o dono de tudo nesse mundo. Ainda bem, né? Porque a gente está num mundo onde tem um Deus que é o proprietário de tudo, mas deixou a gente... Então, agora vem o ponto, né? Mas de toda a criação, quem responde, quem faz, então, a mordomia, quem que é o mordomo que administra todas as coisas? Tudo que possuímos é concedido por ele. Deus que concede. Desde lá do início, desde Adão e Eva. Deus concedeu que eles cuidassem lá do Jardim do Éden, plantasse e cuidasse do Jardim do Éden. Desde de sempre, tudo pertence a Deus, né? Ele nos coloca na nossa mão para que nós possamos administrar de maneira correta, né? E essa administração interessante, que é um exercício de fidelidade para nós. E o que nos aproxima mais de Deus ainda. Então você vê que a intenção de Deus é que nós fiquemos junto a Ele, né? E administrar, porque pertence a Deus. Eu estou cuidando da melhor forma possível, como se fosse para mim. Mas não porque essas coisas em si merecem louvor, merecem adoração. Porque, infelizmente, tem gente que quer cuidar. Mas evoca o quê? Como se essas grandes árvores, a beleza do oceano, das montanhas, fosse algo em si que merecesse uma adoração, uma certa forma de deificação, né? E não é esse o ponto aqui. O ponto é que tudo isso é de Deus. E como eu gostaria que cuidasse bem do que fosse meu, então eu cuido e preservo essas coisas porque eu sei que é dele. Não é verdade? Olha aqui, administrador. Olha o que fala aí em 1 Crônicas. Crônicas 29:14, ele fala assim, ó. Mas quem sou eu e a quem é meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti. E somente devolvemos o que veio das tuas mãos. A gente não dá nada para ele, né? Só devolve o que veio dele mesmo, né? Se ele é dono de tudo, ele te deixou para ser o administrador das coisas que ele te deu. Tem coisas que ele te concedeu. Às vezes a coisa que você devolve, só entrega para ele de volta aquilo que era dele mesmo. Verdade. E aí então vem um ponto, né, na terça-feira, que é importante, que a maioria esquece, né? E esses recursos que ele deu, será que estão disponíveis para a família de Deus? Porque agora mesmo nós falamos, né? Olha, somos irmãos e não sei o quê.
Como lidamos, então, com as pessoas ao nosso redor, né? Porque ele deixou disponível para todos. Ele deu mais do que isso. Ele deu o próprio céu na pessoa do Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Não é verdade? Sim, sim. A maior dádiva de Deus é seu Filho Jesus Cristo, né? Que veio e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, né? E essa dádiva todos têm direito, porque Cristo morreu por todos. Não foi né? só por alguns, não foi só pelos judeus. Exatamente, não foi só por judeus, foi por todos. Todos que creem no seu nome têm a oportunidade de ser chamados aí filhos de Deus. Tem a oportunidade de fazer parte da família celestial, né? Lá em João 3,16, no versículo clássico, bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas, e lá também no versículo de João mesmo, capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que crê no seu nome. Então, a maior dádiva que Deus nos deu foi o próprio Jesus Cristo. É a salvação, é a vida eterna, é fazer parte da família celestial, né? Então, nós devemos passar isso para as pessoas, para que elas saibam, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer e receber a Jesus Cristo e serem chamados filhos de Deus. Gilberto, mas então, sim, se a salvação é o dom fundamental, né, que é a presente maior de Jesus Cristo para o ser humano, Deus nos dá muito mais. Para as pessoas preocupadas apenas com alimento, com roupas ou com... Jesus ofereceu muito mais que isso, ele ofereceu ânimo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Se assim é, se a gente acreditar e ficar lendo nesse versículo sempre, a gente vai ter uma vida muito melhor aqui nessa terra. Imagina se você não tem que ficar preocupando demais. Porque tem muitas pessoas que vivem... quero mais dinheiro, quero mais isso, quero mais aquilo. Só fica procurando coisas assim. Mas se você pegar esse aqui como busca em primeiro lugar o reino de Deus... E o resto vai ser acrescentado. E a palavra é clara, né? Sim. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Salmo 37:25, Davi diz, né? Fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é? Então, essa é uma obra que Deus fez extensiva a todo filho de Adão. A todo filho de Adão. Mas, às vezes, o que então acontece comigo que eu não consigo, eu sinto que a minha vida é mais difícil do que a dele ou daquele, não é? Aí vem a atenção dada às orientações que tem na palavra e, às vezes, infelizmente, o desencontro. Porque todo ser humano nasce apto com algum dom, com algum talento. Mas, às vezes, né? Eu seria excelente para ser um mecânico e eu temo que eu quero ser um jardineiro. E como jardineiro eu não vou ter um desempenho eficaz, eu nunca vou estar entre os melhores que vai ser contratado pelas pessoas para estar oferecendo o seu serviço. Já como mecânico, eu estaria muito bem estabelecido. Então, essas questões, que nós podemos dizer assim, essas idiosincrasias, elas nos acompanham aqui na Terra. Existem conjecturas, conjunturas que estão postas e nós temos que conviver com elas e, às vezes, estar atentos a isso, né? Muitas vezes temos os tropeços aí por culpa nossa, por más escolhas, por uma fraca capacitação. E aí vem, mas ainda assim, né? No que diz aos aspectos gerais, Deus está cuidando de cada filho dele. Deus supre todas as nossas necessidades. Sim. Olha, eu gosto de ler esse versículo porque ele me faz muito bem quando a gente está passando por alguma dificuldade. Filipenses 4, verso 19. Ele fala assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então, se ele vai suprir tudo que eu preciso, ainda no meu irmão, né? Jesus Cristo, Pai, não tem nada que se preocupar. Né? É uma questão de confiança, né? Confiança na palavra de Deus, e fé e disposição em fazer aquilo que Deus pede para ser feito.
Né? Porque Deus nos tem aí como filhos, né? Nosso Pai, e então ele tem normas, tem regras, né? Mas acima de tudo, ele deu o seu filho. Quem doou seu filho não doará aos demais, que são muito mais fáceis, né? Então basta que buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que como diz o nosso irmão Eliton aqui, Filipenses 4,19, né? Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Isso, irmãos, não quer dizer que devemos ficar de braços cruzados. Não é isso que a palavra está dizendo. Nós devemos fazer o nosso esforço humano. Esforço humano, poder divino, resultado positivo. Em primeiro lugar, buscando a Deus. Exatamente. Vai sendo acrescentado. Na quarta-feira, então, aí colocado tudo isso, a responsabilidade dos membros da família de Deus, né? E aí, logo nas primeiras palavras, diz assim: todos desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais que Deus nos concede. É muito confortador saber também que somos parte da família. Então, nos é colocada aqui uma pergunta: o que significa amar a Deus de todo o coração? O que é amar a Deus de todo o coração? Olha o que fala na Bíblia, né? Porque a gente pegar aqui esse versículo que ele está chamando, fala assim: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Esse teu entendimento, né? Se você vai amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Ele vai te chamar para ser um servo fiel a Ele, guardar os seus mandamentos. Vai estar falando lá em 1 João 5, verso 3, que a gente vai tratar daqui a pouco, que a gente teria que esse amar é com responsabilidade. Então a gente não tem só os privilégios, também tem a responsabilidade. Ele deixou-nos aqui para ser administradores dele, mas para a gente cumprir com as nossas, uma delas é guardar os seus mandamentos. Toda casa muito bem estabelecida tem regras e normas, não é verdade? Os filhos nem se preocupam, né? Eles vão para a escola, quando eles chegam ao meio-dia, eles já até chegam sentindo aquele perfume da batata frita, do ovo frito, do bife, enfim, né? Já até sabe o que é que vai ter de almoço. Em nenhum momento eles se preocuparam como que o pai e a mãe ganharam aquilo ali. Eles só chegam, deixam lá o material no quarto, troca a roupa, vem para a cozinha e senta que nem rei na mesa, vai comer. E aí ele vai tirar o uniforme, ele nem sabe quanto que custou, como que foi ganho, ele veste a roupa, né, que ele tem lá no guarda-roupa, e depois toma banho, não paga água, não paga a luz, né? Mas aí vem a contrapartida, né? Existem os horários, expectativa de que estude e tire nota, a tarefa delegada, vai pôr o lixo na rua, vai ajudar a limpar isso, existe ajudar a limpar, não é? Com Deus é de igual forma. Olha o que Deus fala é de aqui, igual forma. Sim. Né? Em 1 João 5,3 ele fala assim, ó, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Então é uma obrigação, é uma responsabilidade do ser humano, que são administradores do céu, ser fiéis aos seus mandamentos. E aí tira então das pessoas, né, Gilberto, essa teologia do hoje de que basta amar a Deus e está tudo pronto, né? Não. Sim, amar sim, Deus, mas amar com ações, né? Amar a Deus de todo o coração, além de colocar Deus em primeiro lugar, nós devemos observar os seus mandamentos. Porque como que seremos administrador dos bens do Senhor se não observamos os mandamentos, que é as regras para que nós sejamos bem-sucedidos, não só da administração, mas em toda a vida cristã. Não tem como ter uma vida cristã não observando os mandamentos de Deus, conforme a palavra está dizendo aqui, Mateus 22, 37, né? Nós lemos aquela coisa, e em João também, né, 5:3, que nós acabamos de ler, né, que o amor a Deus, a prova do amor a Deus é guardar os mandamentos, que os mandamentos não são penosos. Por que não são penosos? Porque são baseados no amor. Né? Do 1º ao 4º, amor a Deus, do 5º ao 10º, amor ao próximo. Então é tudo amor. A verdade, Deus é amor. Então tudo que ele faz é por amor. E quando ele pede para guardar os mandamentos, é para que nós tenhamos um desenvolvimento amoroso em relação a Deus e em relação ao próximo. Justamente. E aí, mas vocês fiquem à vontade para resgatar algo que ficou, né? Nós temos na quinta-feira tesouros no céu. E que tesouros são esses, né? Mateus capítulo 6. Bom, isso de quem é cristão é amplamente conhecido, né?
para a gente não acumular tesouro na terra, mas vamos ler Mateus capítulo 6, verso 19 até o 21, que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí vem a frase que é forte, né? Por quê? Porque aonde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero chamar uma atenção por essa perspectiva. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração está lá, se não... Porque aí parece, quando a gente lê esse versículo, algumas pessoas lêem, dá a impressão que é proibido ter riquezas aqui na Terra. Ah, sim, é. Não é nessa perspectiva, né? E é essa que você acabou de falar aí depois. Os tesouros no céu não significa que você não pode ter aqui. Jesus nos advertiu a manter as coisas materiais na sua perspectiva, no modelo em que ele tem que ir lá. O que significa acumular tesouros no céu é a ideia de colocar Deus e a sua causa em primeiro lugar. Voltando naquele versículo que eu falei há pouco, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. E se a gente colocar nessa perspectiva, as coisas que estão aqui na terra, elas são muito efêmeras. Hoje, passageiras, né? Muito passageiras. São transitórias. Hoje o carro é zero. Passa pouco tempo, você tem que pagar imposto disso. Tem que pagar imposto. Na hora que você vê, ele nem é teu. Primeiro, vamos começar por aí. E daqui a pouco já ficou velho demais, já não serve para... Sabe? Então, tudo passa muito rápido. Eu conheci um amigo agora há pouco tempo, tinha uma casa bonita do pai dele e que ficou para a herança da família. E aí, eles moravam no lugar e o pai morava em outro. E eles deixaram, o pai morreu e deixou lá e ia vender. Ele não ficou muito tempo. Na hora que eles foram lá visitar, estava cheio de grama, de mato e coisa dentro da casa. E era algo que era tão... É tão efêmero, passa tão rápido. Por isso que ele fala, tesouros no céu. Com certeza, porque o tesouro no céu é a vida eterna. Eternamente. As riquezas terrenas, elas são transitórias, são passageiras, né? Conforme nós dissemos, né? É bem verdade, o que o irmão colocou corretamente, não é errado, não é pecado ser rico e ter dinheiro, não é nada disso. Não. Né? Aliás, a Bíblia fala o seguinte, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele não é o mal. A maneira que você usa, a maneira que você administra, esse que é o problema. Né? Então, se administrar de acordo com a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus, não tem problema ter riqueza. Mas nós sabendo que a nossa maior riqueza, nosso maior tesouro, deve ser guardado no céu. Deve ser acumulado no céu, com nossas ações, né? Com as nossas decisões corretas, com auxílio ao próximo, às pessoas que realmente precisam, saber dividir aquilo que tem, compartilhar aquilo que tem, conforme instruções bíblicas, conforme os mandamentos de Deus que nos definem aí como nós devemos administrar os bens que vêm às nossas mãos, que Deus nos concede, para quê? Para que nós possamos, através dos nossos bens, mostrar para a pessoa a Jesus Cristo também. Olhando no livro Parábolas de Jesus, aqui no finalzinho, Ellen White, ela escreveu o seguinte, ó. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é mais de valor do que a areia, a não ser que seja empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Né? Às vezes o dinheiro nas mãos erradas, ele não é uma bênção. Acaba sendo até uma maldição em alguns casos. Sim. Né? Então, por isso que, mais uma vez, devemos juntar tesouros sempre no céu. Essa ali é que vai estar. Aonde está o seu coração, aonde que vai estar o teu tesouro. E aí, pelo que nós, né, amigo, você que nos acompanhou até aqui, amiga, o seu coração, ele está depositado em algo, né? Tem algo aí que é da tua veneração. O que isso diz sobre a sua vida? Aonde que está esse tesouro teu? Está muito aqui na terra ou está lá no céu? É uma importante reflexão que nós devemos fazer, cada um para si mesmo. Porque Deus não pede para nós sermos juízes de ninguém, mas Ele pede que cada um, né, tenha consciência e avalie, não é certo? Bem, chegamos ao final, a sexta-feira, o último dia, nós temos aqui vários comentários com reflexões e inclusive algumas perguntas retóricas muito bem aplicadas, né?
E aí eu deixo para vocês aí o que vocês querem enfatizar aí dessa sexta-feira, dentre as reflexões e dentre também essas provocações que são feitas aqui para nossa reflexão. Vocês fiquem à vontade aí. Eu gostei do que a Alessandra chamou aqui, de tudo que Deus nos deu, Jesus e o plano da salvação são as nossas maiores dádivas. Né? O prazer de ser administrador dele, de ter como que Jesus me deu a oportunidade da salvação e deixou que um Deus viesse ao nosso mundo, morrer em nosso lugar e nos dar a oportunidade de ser salvos, é algo que me faz ficar muito feliz que ter um Deus assim. Mas nessa lição eu queria deixar aqui um versículo que eu não posso de forma alguma, eu quero ficar com ele até buscar em primeiro lugar sempre as coisas do céu, porque todo o resto vai ser acrescentado. E você, Gilberto? Muito bem, muito bem. A parte que fala de tesouro no céu e a nossa responsabilidade como membro da família, né? A importância da questão do tesouro no céu, né? A gente reforça isso porque muitas vezes nós estamos buscando muitas coisas terrenas, né? Nós estamos aí agora no final do ano, no início do ano, primeira semana do ano, e nós fazemos muitos planos. Né? Planos talvez para faculdade, planos para construir uma casa, para comprar um carro, para isso. Não está errado, não estou dizendo que está errado isso, mas nós esquecemos de fazer o plano principal, o plano de preparação para a volta de Jesus Cristo. Ou seja, o tesouro no céu, muitas vezes nós estamos esquecendo desse tesouro, de acumular o tesouro lá e acumulando só o tesouro aqui na terra. Então a gente chama atenção novamente para isso. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. E tudo que for necessário, irmãos, é o necessário, que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos nesse mundo de passagem. Não vamos ficar aqui. Quando Jesus voltar, nós iremos com Ele. Então nós estamos de passagem. Não precisa ter muita coisa. Basta o necessário para nós passarmos mais algum tempo aqui, que Jesus breve estará voltando. Lembre-se, tesouros no céu. É como às vezes, né? Minha esposa, a família dela é lá do Mato Grosso do Sul, às vezes nas conversas assim que a gente tem, né? E a pessoa às vezes vai mudar, vai não sei o que, vai não sei o que lá. E eu fico olhando assim aquela sabedoria, que é aquela sabedoria assim calma do interior, né? Aí você vê um lá que não tem até muita escolaridade, mas ele vira e faz uma pergunta que responde, né? É pergunta-resposta. Mas precisa tanto para comer um prato de arroz e feijão no fim do dia? Ou seja, né? Ter o coração calmo, ter paz, confiar em Deus e, óbvio, ser operoso. Faz a sua parte, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perspectiva, né? Faz diferença. Tem que olhar que você olha. Amigos, muito obrigado. Eu fico grato a Deus de nós estarmos aí iniciando um ano com o estudo da palavra e que Deus possa nos abençoar e que em outros momentos a gente esteja aqui de novo recapitulando com os nossos amigos, né? Mais um assunto que nós sabemos que vai cooperar para a salvação de cada pessoa. Vamos terminar? O Wellington falou para mim, mas eu vou falar para o Wellington, porque o Wellington eu participo todo sábado, então faz a oração para encerrar o estudo desse sábado. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, santo e eterno é o teu nome. Amém, Muito Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos dar Jesus e pela salvação que o Senhor nos prometeu. Amém, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ser administradores fiéis teu aqui na terra. Amém. E que possamos um dia estar contigo nos céus. Amém, não nos Senhor. desampare, não nos deixe nesse mundo. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amigo, então, ficamos por aqui, mas dia 14 nós estaremos de volta e vamos estar então aí, né, recapitulando o estudo que começa hoje à tarde com o tema As Alianças de Deus Conosco. Você é nosso convidado e, por favor, replique este link, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais para que outros participem conosco. Então, até semana que vem, se Deus assim o permitir.